Roberto, né? Dá para ser outro nome, né? Mas o nome dele era Roberto. E na igreja tinha uma unção de mocinha que namorava com o Roberto, lá na igreja. E teve uma que namorou tanto com o Roberto que noivou com o Roberto. Aí noivou com o Roberto, estava feliz lá, noivada com o Roberto. E aí, por fim, ela falou: eu vou terminar com o Roberto. Ficou com a amiga dela. Vai terminar com o Roberto? Pô, terminou com o Roberto. Terminou com o Roberto, tadinho do Roberto. Ficou sem a mocinha, apareceu a Tatiana depois, né? Mas terminou a mocinha com o Roberto. E ela terminou com o Roberto, eu dizendo: o que tinha com o Roberto que você terminou com o Roberto? O Roberto era cheio de defeitos. Era defeito para tudo quanto é lado, então eu terminei com o Roberto. Aí a mocinha perguntou: e a aliança do noivado, você devolveu? Ele era cheio de defeito? Tá. E a aliança, devolveu? Não, a aliança não, a aliança era perfeita. O problema era o Roberto. A aliança tinha defeito nenhum. Os defeitos estavam no Roberto. A aliança, ela manteve. E o pastor nessa noite gostaria de conversar sobre o tema torres e altares. E aquilo que às vezes nós fazemos com o Senhor. Às vezes nós entramos num relacionamento com o Senhor e temos um relacionamento gostoso com o Senhor, mas daqui a pouco nós passamos a achar defeitos no nosso relacionamento com o Senhor, e às vezes achamos defeitos até no Senhor. Defeitos até no Senhor. E aí queremos sair ou saímos desse relacionamento, mas a aliança a gente mantém, né? Tudo que é bom, a gente mantém e fica com a gente, junto conosco, junto com os nossos bens. E uma coisa interessante em relação a você estar realmente construindo altar ou construindo uma torre, é porque muitos de nós às vezes ficamos tão envolvidos com o ativismo, tão envolvidos com as coisas da igreja, que nós achamos que nós estamos servindo a Deus, mas estamos servindo a nós mesmos. Estamos cheios de religiosidade, cheios de fariseísmo conosco, mas não estamos fazendo aquela que é a vontade do Senhor, que é fazer aquilo que o Senhor nos colocou na terra para sermos luzes, para sermos exemplo, para sermos aqueles que vão levar, ou que vão ser o canal para levar outras pessoas até Jesus de Nazaré. E o texto de hoje ele se encontra no capítulo 11 de Gênesis. Está logo o primeiro livro da sua Bíblia, se você conseguir abrir a sua Bíblia, Gênesis no capítulo 11, o verso que vai do verso 1 até o verso 6. Gênesis capítulo 11, verso que vai do verso 1 até o verso 6. Eu acho que eles têm o texto também no telão, então a gente pode seguir por ali, todos nós podemos ler juntos. Então, Gênesis no capítulo 11, versos de 1 até o verso 6. E eu queria falar com os irmãos o seguinte: eu amo a tecnologia, eu amo o iPod, iPhone, o que seja, eu amo tudo isso. Mas em nome de Jesus, quando você vir para a igreja, traga a Bíblia. Porque senão você esquece para onde você está indo. Não é assim? Acho que a maneira de você lembrar para onde você vai é trazer a Bíblia, né? Pode trazer o seu iPod, seu iPhone, pode ler na hora aí, mas na hora de você trazer suas coisas para a igreja, traz a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é realmente aquela que pode tirar a gente das situações que às vezes a gente se encontra que não tem outro jeito. E quando está no telefone a gente confunde, né? Que é o telefone, que é a tecnologia, mas é a palavra de Deus que pode libertar, amém? Amém. Abre aí comigo aí, olha só, Gênesis capítulo 11, versos de 1 até o verso 6. Se possível, leva sua Bíblia para outro lugar também, leva para o trabalho, leva para a escola, carrega ela com você todo o tempo, né? Se você puder, carrega, né? Escondi a tua palavra onde? Para eu fazer o quê? Não pecar contra ti, né? A gente pega porque a gente esquece a palavra. Quando a gente esquece a palavra, a gente pega. Mas a gente guardar a palavra, a gente não esquece. Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aqui estamos em falas diferentes. Alguns falam espanhol, outros falam inglês, outros falam português, não é isso? Estamos falas diferentes aqui. Outros falam, qual é a língua, né, que você fala? Bulgária, né? A outra fala Bulgária, quem sabe falar Bulgária? Só, né? Mas eles ali eram todos de uma só fala. E a prova diz: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. O que está acontecendo aí é o seguinte: o Senhor acabara de mandar um dilúvio sobre a terra. Não acabaram, já tinha passado um pouco de tempo. E muitos deles, onde a arca parou, eles ficaram e começaram a se procriar e a crescer do lado onde a arca tinha parado. Mas chegou uma época que alguns que estavam ali com Noé, eles se revoltaram, ou brigaram, ou discutiram, ou foram se espalhar, e eles saíram de onde a arca estava e foram do Oriente para um lugar chamado Sinar. E Sinar é um vale entre o rio Eufrates e o rio Tigres, é ali onde era a Babilônia, é ali onde é o Iraque hoje. Então eles foram para ali, para aquela área no meio do Tigre e do Eufrates, e habitaram ali, e disseram
fizeram tijolos e não pedra, e o betume por cal. Betume, na verdade, é o pinche. Ah, aquele pinche do Brasil, o asfalto? Só que o betume, na verdade, ele é natural. Lá na Palestina, lá no Iraque, o betume ele nasce, ele está ali na terra. O betume é um petróleo que está na cara, assim, é uma coisa que eles usavam, era como se fosse um pinche, mas é betume. Então é esse pinche. Então trocaram. Ao invés de usar pedra para construir, eles usaram tijolos que eles mesmos fizeram e queimaram. E ao invés de usar cal ou argamassa, eles usaram betume e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos um nome, ou seja, sejamos conhecidos depois que nós fizermos essa torre, para que sejamos espalhados ou que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vamos construir uma torre bonita, que todo mundo sabe que a gente que fez, e desse jeito nós não vamos se espalhar pela terra. E eles não querem se espalhar pela terra, sabe por quê? Porque o Senhor falou o seguinte, né? Eu quero que vocês se espalhem e povoem toda a terra. Mas o homem já rebeliou aí, queria ficar aí. Teve rebeldia e quis ficar aí. Então desceu o Senhor do céu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo que eles intentam em fazer. E o texto continua até o versículo 9, dizendo que o Senhor então dividiu ali a língua dos homens. E houve uma confusão tão grande, que ninguém mais se entendia, que eles passaram e saíram dali, pararam a construção, né, isso, saíram dali, e cada um saiu para povoar a terra em lugares diferentes. Abaixe sua cabeça. Deus, nós te damos graças a Deus pela tua palavra lida ao nosso coração nessa noite. Meu Pai, mais uma vez nós queremos pedir a Deus querido que a tua unção, que a tua paz, que o teu Espírito Santo é que tenha livre acesso aos nossos corações nessa noite. Que nós, ó Deus querido, possamos, ó Pai, ouvir um pouco mais de Ti, que nossos corações estejam preparados para ouvir de Ti, que as nossas mentes estejam preparadas para ouvir de Ti, mas que acima de tudo, Deus querido, que nessa noite, Pai querido, nós possamos tomar uma decisão, ó Pai, de continuar Te servindo, continuar Te adorando por quem Tu és. E que nós, ó Deus querido, possamos, ó Pai, realmente entender, ó Deus querido, a adoração que o Senhor quer de nós. Nós possamos entender, ó Deus querido, aquilo que o Senhor quer realmente de cada um de nós. E que nós possamos, ó Deus querido, fazer, ó Pai querido, a Tua vontade. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus querido, trabalhar de acordo com o Teu querer. Que a Tua palavra ache lugar em nosso coração nessa noite. Não só nessa noite, mas durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, enquanto aquelas pessoas, né, que tinham saído ali da família de Noé, quando a arca voltou, e eles ficaram povoando ali ao redor da arca, essa turma ela sai e ela vai para um outro lugar. E nesse outro lugar, então, eles sentam e eles começam a pensar na construção de uma cidade, eles começam a pensar na construção de uma torre. E eles passam, então, a fazer isso. Eles passam a construir uma cidade, eles passam a construir nessa cidade uma torre muito grande. E a maneira que eles conseguem agora e querem fazer isso é porque eles querem ir contra a palavra do Senhor, eles querem ir contra aquilo que o Senhor tinha colocado já na intenção do coração de Deus em relação aos homens, que os homens pudessem sair e popular e ir por todas as partes da terra. Eles não resolvem ficar numa planície, a planície ali, né, de Sinar, e ali eles querem construir uma cidade. E nessa cidade, não só eles querem construir uma cidade, mas eles querem também construir uma torre. Érica e eu estávamos ali em Nova York, quando as torres gêmeas caíram. Né? Eu sei que vocês lembram, 9/11, 9 de setembro, quando as torres caíram. E ali quando a gente passava, que Érica estudava bem do lado, no Baruch College, bem pertinho mesmo, 2 blocos de lá, BCC. E quando a Érica estava ali, estudando ali perto, a gente ia ali, e o cheiro daquela carne podre, o cheiro daquela destruição, o cheiro daqueles corpos que foram destruídos, o cheiro do metal, de tudo aquilo misturado, era uma coisa muito complicada, que eles não deixavam você chegar perto, a não ser com máscara. E aquelas 2 torres tinham caído, vocês conhecem as histórias dos aviões que bateram nas torres gêmeas, e vocês sabem que aquelas 2 torres, elas representavam o quê? O poder econômico dos Estados Unidos no mundo. 2 torres grandes. E os Estados Unidos ficou tão aficionado naquilo, que por muito tempo, mesmo com as torres caídas, eles iam lá, à cidade de Nova York, eles colocavam uns holofotes enormes, e de noite eles
acendiam aqueles holofotes e ficavam aquelas duas marcas de raios azuis para o céu, significando as torres que deviam estar ali. Porque, em outras palavras, eles queriam, olha, vocês derrubaram as torres, mas nosso poder econômico continua. E está aqui para mostrar. E não só isso, nós vamos construir outra. Nós vamos construir outra. Por todo o mundo, ao redor de todo o mundo, torres são construídas normalmente. Né? E as torres, normalmente, quando elas são construídas com fins de monumento, com fins de defesa, com fins de comemoração ou optimização de espaço, para controlar o espaço. Lá em Nova York, por exemplo, né, a igreja de Nova York, eu estava falando com a Érica, não é uma igreja muito grande, o pastor Francisco chegou aqui na semana passada, ele olhou aqui e falou, se eu tivesse um campo de futebol, se eu tivesse tudo isso aqui, e ele perguntou mais ou menos quanto custa essa propriedade, e eu falei, essa propriedade aqui deve custar mais ou menos uns $700 mil, é mais ou menos o preço dessa propriedade. E ele disse, lá em Nova York, a propriedade deles eu conheço, é mais ou menos só o tamanho da nossa igreja, não chega nem a ser o tamanho desse prédio aqui. E ela é para cima, 2 andares. E em Astoria, ela vale $4 milhões. Ou seja, a torre também é feita para poder o quê? Controlar o espaço que você às vezes não tem, que é um espaço caro. Mas normalmente a torre ela é feita como monumento, ela é feita como fim de defesa e como também para a área de comemoração. Contrários à vontade de Deus, contrários àquilo que Deus tinha pedido. Os homens esperam ficar ali, eles não querem se espalhar pela terra, e eles dizem, nós vamos construir aqui uma torre. E essa torre vai nos tornar famosos. Essa torre vai fazer com que todos que vejam vão dizer, aí está uma maravilha do mundo, aí sabe um povo que sabe fazer. Essa torre vai tornar para que nós sejamos umas pessoas célebres, que quando passarem, lembrarem no futuro, olha, eles construíram lá aquela torre. Essa torre vai dar um nome para a gente. Essa torre vai deixar que a gente não seja espalhado, porque nós vamos fazer ela tão bem, essa cidade tão perfeita, que nós não vamos fazer o que Deus está querendo que nós façamos, que é ir pelo mundo, mas nós vamos ficar aqui nós mesmos, onde nós estamos. Não mais do que isso, essa torre também vai ajudar na nossa proteção, vai nos proteger dos ataques. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Essa torre também, ela vai servir de orgulho para nós. Então, em outras palavras, irmãos, essa torre que eles estão construindo ali, que parece ser uma coisa muito simples, na verdade, ela está fazendo um ceticismo. Ela está ali assim, olha, Deus na verdade não é e não pode fazer o que Ele quer. Eu vou fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Essa torre, na verdade, ela diz, olha, o saber humano é maior do que o saber de Deus. Deus quer que a gente se espalhe, mas nós somos poderosos, nós falamos uma só língua, nós somos inteligentes, então nós vamos ficar aqui. E essa torre, acima de tudo, ela também se torna o centro da idolatria, porque toda hora que eles olham para aquela torre, eles dizem, está vendo essa torre? Quem construiu foi eu. Está vendo essa torre? Quem construiu foi o nosso poder. Está vendo essa torre? Quem fez fomos nós mesmos. Então a torre ela passa a ser aí um próprio símbolo de idolatria para eles mesmos. Para frente um pouquinho do texto que nós lemos, no livro de Gênesis, no capítulo 11, existe o capítulo 12 de Gênesis. E no capítulo 12 de Gênesis, contrário ao que aconteceu aí, Deus escolhe Abraão, que já morava aí nessa terra, e diz, olha, eu quero que você vá para um outro lugar. E para esse lugar que você for, eu vou te abençoar. Eu farei de você uma grande nação. Eu farei que todo mundo saiba quem você é. O seu nome será grande. Você será a bênção. Em você, todas as nações da terra serão benditas. E no capítulo 12, versículo de 1 até o versículo 6, quando Abraão vai para esse lugar que Deus quer que ele vai, Abraão constrói ali um altar para agradecer a Deus, para edificar, para bendizer o nome de Deus por tudo o que Deus tinha feito e estava para fazer por ele. E quando Abraão constrói esse altar, o que Abraão realmente está fazendo é mostrando ao Senhor que ele tem fé em Deus, é mostrando ao Senhor que ele tem confiança no Senhor, e é mostrando ao Senhor a fidelidade em dizer, eu por mim mesmo não faria nada. Eu por mim mesmo não largaria meus pais, não largaria minha mãe, nem minha família, e não ia para lugar nenhum. Mas na bênção e na promessa que o Senhor me deu, esse altar eu construo para dizer, bendito é o nome do Senhor. Duas construções diferentes. Um construindo uma torre para que eles fossem famosos. Outro construindo um altar para bendizer o nome do Senhor. Mas nessa noite, irmãos, nas rápidas palavras que eu quero falar com você sobre torre e sobre altar, eu gostaria de falar com você 3 coisas nesse texto que chamaram a minha atenção.
A primeira é o seguinte: eles não construíram a torre com pedra, mas eles construíram a torre com o quê? Com tijolos. Tijolos que eles mesmos fizeram, e tijolos que, segundo o texto, eles queimaram. Irmãos, queimar um tijolo é uma tecnologia muito avançada para quase 6.000 anos atrás. Porque normalmente os tijolos daquela época, eles eram feitos e eles eram colocados para secar ao sol. Mas esses homens, eles estavam tão pertinentes, tão preocupados que aquela torre, que aquela cidade não fosse destruída, que eles pegaram aqueles tijolos e fizeram o quê? Queimaram eles, para que eles ficassem mais rígidos, mais fortes. Eles construíram aquilo. Se você for no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 25, quando Deus diz a Moisés para construir um altar, ele diz: eu quero que você construa um altar com pedras. E se alguma ferramenta tocar na pedra, o altar não vai ser aceito por mim. Deus queria um altar com pedras naturais. Irmãos, os homens nesse momento, eles não querem usar as coisas ou aquilo que foi criado por Deus. Em outras palavras, Marcos, vocês estão falando o seguinte: o Senhor criou as pedras e elas são boas, mas o tijolo que a gente faz é melhor. Pedra é bom, é duro, mas o tijolo que a gente faz, a gente corta ele do tamanhozinho que a gente quer, e a gente coloca um do lado e faz como a gente quer. E eles deixam de usar aquilo que era o que o Senhor normalmente faria para um altar, ou para uma construção, que seriam as pedras, e eles passam a usar os tijolos que eles mesmos fizeram. Então eles começam a dizer para o Senhor: Senhor, não é bem como o Senhor quer, mas como nós queremos. E nesse momento, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Quantos de nós, Vital, o Senhor tem colocado diante de nós, diante de nossas mãos, recursos para tomarmos decisões sérias, seguras em nossa vida, mas nós abandonamos aquilo que o Senhor diz e queremos fazer aquilo que nós queremos. Senhor, talvez no futuro eu faça o que o Senhor quer, mas hoje eu vou fazer do meu jeito mesmo. E começamos a construir os nossos próprios tijolos e deixamos de lado aquilo que o Senhor tem de especial para nós, que Ele quer que nós usemos em nossas vidas. Passamos a fazer uma construção da maneira como nós queremos, achando que esta construção, ela vai ser uma construção mais rígida, mais forte do que aquela que o Senhor quer colocar para a gente, aquela que o Senhor pode fornecer para a gente. Então, em primeiro lugar, nesse texto, eu vejo claramente que os homens não querem usar os recursos de Deus, mas querem usar os recursos que eles mesmos fizeram. Não é assim? E na igreja do Senhor, irmão, será que é assim? O Senhor tem dado recursos para você, e você tem deixado de usar os recursos que o Senhor te dá e usar os recursos que você mesmo quer criar. A maneira que você quer, a maneira que você faz. Mas em segundo lugar nesse texto, uma outra parte interessante é que eles passam a usar betume ao invés de cal, ao invés de argamassa. Passam a usar o betume. E eu fui entender um pouquinho por que eles usaram pinche. E na verdade, quando você lê o texto da palavra de Deus, você volta um pouquinho mais. Quando Deus deu a Noé a indicação e a orientação de como fazer a arca, o Senhor disse para Noé: Noé, eu quero que a arca, tanto por dentro quanto por fora, ela seja revestida de quê? De pinche, de betume. E ao revestir a arca por dentro e por fora de betume, o que aconteceu com a água? Ela não entrou. Irmãos, para me ficar claro nesse texto, a rebeldia deles, quando eles dizem: não só eu vou fazer um tijolo bonitinho do jeito que eu quero, mas depois que a gente colocar os tijolos todos direitinho, nós não vamos revestir com massa, não. Porque a massa pode ser que a água entre. E se o Senhor resolver destruir a terra novamente, como Ele destruiu, mas Ele disse que não vai, nós vamos cercar toda essa torre com betume, para que se voltar a água, não vai entrar água na nossa torre. Vocês não estão vendo a rebelião? Não vai entrar água aqui. Em outras palavras, na nossa vida de hoje, irmãos, quantas vezes nós estamos selando a nossa vida com betume, com piche, porque nós não queremos que o ungido de Deus, que o Espírito Santo de Deus entre em nossas construções, porque nós queremos ser construções de nós mesmos, feitas por tijolos, com piche que nós mesmos colocamos, queremos ser impermeáveis ao Espírito Santo de Deus e queremos que as coisas dê certo em nossa vida. Vocês estão entendendo essa mensagem? Isso acontece conosco todo dia, irmãos.
acontece conosco na nossa apatia em relação às coisas do Senhor? Nós fazemos as nossas próprias construções, nós fazemos como nós queremos, e nós damos um jeito de selar de tal maneira que não tem jeito, nada vai entrar aqui, nem o Espírito Santo de Deus, porque eu nasci assim, e eu vou morrer assim, e Deus não vai ter atitude sobre a minha vida. Esse é um problema sério da igreja, esse é um problema sério de nós, que nos rebelamos contra a palavra de Deus em nossas vidas. No jardim do Éden, quando Satanás, em forma de serpente, chega para Eva, ele diz para ela, né, olha, o Senhor não disse que nada desse jardim você pode comer? E ela disse, não, o Senhor não disse isso. O Senhor disse que da árvore da vida eu não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. E a serpente disse, não, isso é claro que Deus está mentindo, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai saber do bem e do mal como ele. E o diabo constantemente coloca no nosso coração a rebeldia. O que levou Eva a pecar foi o mesmo sentimento que levou Lúcifer a sair do céu, o querer ser igual a Deus. E o que leva esse povo a pecar no capítulo 11 de Gênesis é a mesma coisa, é rebelar contra Deus, contra o Senhor da criação. E o que nos leva a pecar hoje, irmãos, é justamente isso, rebelarmos contra a criação do Senhor, rebelarmos contra aquilo que o Senhor criou para você, os propósitos que Deus tem para você. Você se rebela, e você não faz, e você não age, porque você diz, aqui não, o tijolo é eu que faço, o pinche é eu que pongo, e o Senhor não tem lugar. E deixamos de ser exemplo, e deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é espalhar por todo mundo o Evangelho da salvação, em um só, em Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar para mim, aqui, existe um outro aspecto. Eles dizem, olha, nós vamos construir essa torre, de tal maneira que nós sejamos famosos em todo o mundo. Todo mundo que vê essa torre vai lembrar de nós e vai saber que nós somos famosos. E em terceiro lugar para mim, irmãos, não só nós não queremos usar os recursos de Deus, não só nós não queremos que o Senhor age em nossas vidas como Ele quer agir, mas nós não queremos reconhecer, não queremos ser reconhecidos pelo poder divino, mas queremos ser reconhecidos pelo poder humano. Quantas vezes, irmãos, nós estamos procurando a glória daquilo que nós fazemos, naquilo que as pessoas dizem. Naquilo que as pessoas dizem. O pastor Francisco Isidoro usou uma expressão na semana passada para os casais, que essa eu guardei, eu vou ficar comigo muito tempo. Os casais que estavam aqui, eles ouviram. Ele disse o seguinte, né, que nos dias de hoje, né, nós compramos o que não precisamos, com dinheiro que não é nosso, para impressionar as pessoas que nós não conhecemos. Está entendendo isso aí, irmãos? Nós vamos para o shopping e compramos aquilo que não precisamos. Nós somos abastados, nós temos tanta coisa abastados, nós temos tanta coisa. O Senhor nos dá tanta bênção, tanto bem, mas nós queremos comprar. É o Deus desse século, é a mentira satânica, é o espírito do anticristo que está no meio nosso. E nós queremos comprar. E compramos o que não precisamos, com dinheiro que não temos, que é cartão de crédito, é emprestado, né? Para pagar depois, para impressionar as pessoas que nós nem conhecemos. Andamos na rua, o que eu tenho? E a pessoa que está do lado você não conhece, nem vive com você na sua casa. Assim também é na nossa vida espiritual. Às vezes queremos mostrar que somos aquilo que não somos. Eu quero falar uma coisa para os irmãos nessa noite. O que Deus mais odeia é a soberba do coração. Porque quando Ele diz para você orar, entra no seu quarto a sós e fala com o Senhor ali. Não adianta você bater e não faça aquelas orações de você muito falar, você será ouvido. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor, Ele quer intimidade com você. Mas para que o Senhor tenha intimidade com você, é necessário que você construa de acordo com aquilo que o Senhor quer que você construa, não com aquilo que você quer construir. E infelizmente, irmãos, muitos de nós, servos do Senhor Jesus Cristo, que nos dizemos separados de Deus, continuamos em nossa vida construindo torres, para que as pessoas vejam, olha o que Ele faz na igreja, olha como Ele trabalha, olha como Ele cuida, não é isso? Construindo torres, para que as pessoas vejam, para que as pessoas sintam maravilhadas pelo tudo que nós fizemos, mas não estamos literalmente
construindo altares para adoração, aonde Cristo vai ser engrandecido através de você, pelo seu trabalho, pela sua intimidade com o Senhor. Não por aquilo que aparece, mas por aquilo que você realmente é. Com os adolescentes essa semana eu conversava sobre isso, a diferença entre o caráter e a personalidade. Aquilo que você realmente é e aquilo que você mostra ser para as outras pessoas. O Senhor está falando com você nessa noite. Eu não preciso de torres. Eu não quero que o seu nome seja engrandecido. A maior torre que pode ter acontecido nessa terra para mim, irmãos, é a cruz do Calvário. A torre onde Jesus foi mostrado para o mundo todo. E essa torre ela foi feita porque ela foi feita como um altar para sacrifício do Cordeiro Imaculado de Deus, pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados, para que nós possamos ter vida eterna com o Senhor. E nós gastamos tanto tempo querendo construir coisas, fazer coisas, ter coisas, quando o Senhor diz, hoje é hora de parar de construir a sua torre e fazer para mim um altar, onde você realmente se prostre diante de mim, me adore e reconheça que eu sou o Senhor da sua vida. Sem mim você não pode nada, sem mim você não vai chegar em lugar nenhum, porque se eu quiser, eu desço a qualquer momento e eu faço uma confusão e você vai espalhar. E você não vai continuar entendendo quem você é. Foi assim que o Senhor fez. Desculpa, ele desceu e ali naquele lugar confundiu a língua e eles tiveram que se espalhar por todo o mundo. Essa noite eu gostaria de perguntar para você, né? O que você está construindo? Você está construindo torre ou você está construindo altar? Nós construímos torre, irmãos, quando nós valorizamos mais o mundo e o que o mundo apresenta do que aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer. Nós construímos torre, irmãos, quando damos valores espirituais errados àquilo que o Senhor tem para nós. Quando trocamos os valores daquilo que Deus tem para conosco. Nós construímos torres quando nós, por nossos caprichos pessoais, nos dedicamos o tempo todo a fazer aquilo que não eleva a nossa vida. Aí estamos construindo torres. Estamos construindo algo para que no futuro lembrem de quem eu sou. Para que no futuro saibam o que eu fiz. Para no futuro saibam quem eu fui. Quem foi a Igreja da Paz. Quem foi aquele membro que trabalhou ali. Quem foi o diácono. Quem foi a diretora. Quem foi o pastor. O Senhor não está preocupado com a torre. O Senhor está preocupado com o seu altar. Com a sua verdadeira adoração a Ele. É necessário que nós deixemos de construir torres. Que nós deixemos de olhar os valores daquilo que vem e acham bonito em nós, mas que pensamos em fazer e precisamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós construímos altares, irmãos, quando priorizamos a palavra de Deus em nossas vidas. Priorizamos aquilo que Deus tem para você e para mim. E não só priorizamos, mas cumprimos aquilo que o Senhor tem. Nós construímos altares, irmãos, quando nós optamos por servir ao Deus que nos salvou. Por servir a um Deus que é bondoso e é grande para conosco e é rico em derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Nós construímos altares quando nós procuramos realmente ser diferentes, mas não diferentes só porque é diferente, mas somos diferentes porque somos felizes sendo diferentes, porque a diferença que nos faz ser diferente é Jesus Cristo em nosso coração. A diferença não está naquilo que nós compramos, como nós vivemos, como nós vestimos. A diferença está no Espírito de Deus que habita em mim. E quando Ele habita em mim, eu não tenho outro jeito a não ser transbordar em alegria. Eu não tenho outro jeito a não ser estar na presença do Senhor. E aquilo que eu faço também vai contagiar aqueles que estão ao meu lado. No livro de 1 Samuel, terminando a mensagem dessa noite, no capítulo 15, tem um rei em Israel, o nome dele é Saul. E Saul vem para Israel numa época complicada, porque o povo, todos os povos, eles tinham reis, mas o povo de Israel não tinha rei. E o povo começa a falar, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Deus concede àquele povo, então, um rei. E ele agora, então, é eleito rei, e ele é escolhido rei ali naquele lugar, e ele, então, começa a governar. E quando ele começa a governar ali naquele país, em Israel, quando ele começa a tomar conta de todo aquele povo ali, o povo de Deus, ele começa a fazer coisas, que o Senhor não pediu. Mas chega uma hora que o Senhor diz, olha, tem um povo que é rebelde. Tem um
um povo rebelde. E esse povo rebelde, eu quero que você vá lá e você destrua esse povo totalmente, porque é um povo rebelde. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 1 em diante. Ele diz: quero que você vá lá e destrua esse povo completamente. E Saul até então, isso, todas as guerras que o Senhor enviava, mandava aí, ele vai fazer como o Senhor queria, mas ele já começava a se preocupar com aquilo, né, que ele estava fazendo. Então, o Senhor dava a vitória, é o Senhor que mandava destruir. E ele foi ali como general, como, né, o rei daquele povo, do povo de Israel, e ele vai e ele domina esse país completo. Mas quando ele domina esse país, ele não faz aquilo que o Senhor falou, que era para destruir todo mundo. Ele deixa o rei vivo. E o Senhor falou: não quero só que você destrua toda essa nação, mas também os animais dessa nação, quero que você destrua todos. E ele vai e ele guarda para ele, né, guarda com o seu exército, todos os bois e os carneiros bons, ele guarda, desobedecendo a ordem do Senhor. Sabe o que acontece aí, irmãos? É que às vezes o Senhor manda você fazer uma coisa, mas você fazer. O Espírito de Deus é claro para você naquilo que Ele quer que você faça, mas você desobedece a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele sai de lá, dessa batalha, dessa guerra, e primeiro ele vai lá no Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, onde depois, né, tem aquela história do Elias que eu peguei nas 2 semanas atrás, ele vai lá no Monte Carmelo, e no versículo 12 do capítulo 15, diz que ali no Monte Carmelo, ele constrói um monumento, para simbolizar e para comemorar a vitória dele sobre a Amalequitas. Constrói um monumento. E logo em seguida, ele se encontra com Samuel, o profeta do Senhor. E o profeta do Senhor diz para ele bem assim: por que você não fez como Deus mandou você fazer? Ele diz: não, ele começa a se esquivar. Não, eu não matei o rei e os meus soldados, ele começa a dar desculpa. Eu não matei o rei e os meus soldados disseram assim: olha, vamos levar o boi bonito e o carneiro e tudo que é bonito, vamos levar esses animais bonitos para sacrificar a Deus. Ainda coloca Deus no meio da coisa, faz a coisa errada e vai porque fez em nome do Senhor Jesus. E a nossa vida é assim também, irmãos. A gente faz aquilo que não devia, quando não podia, quando não foi ordenado pelo Senhor, e ainda põe a culpa no Senhor. E ele diz: olha, os meus soldados me levaram a entender que eu devia guardar esses bois bonitos, esses carneiros bonitos, para sacrificar para o Senhor. Para sacrificar para o Senhor. E Samuel diz para ele: olha, não vem com essa conversa para cá, para cima de mim, não. Porque o que aconteceu realmente é que você, no seu coração, você começa a achar que você é maior do que Deus. Quem venceu a batalha foi você e não foi Deus. Para que você entenda essa coisa, o Senhor se apartou de ti e você não vai ser mais rei. Ele pega no sacerdote, na roupa do sacerdote, ele rasga a roupa do sacerdote, e o sacerdote diz para ele: assim como você rasgou a minha roupa, assim será rasgado o seu reino, porque o Senhor não tem mais prazer em você, porque você desobedeceu aquilo que o Senhor queria para você. E no mesmo capítulo 15, há um texto tremendo que diz que o Senhor não está preocupado com o sacrifício de animais, com o cheiro suave do boi e do carneiro, mas o que o Senhor está preocupado é com uma vida que obedece àquilo que Ele mandou. E nessa noite eu quero perguntar para você: você tem obedecido o que o Senhor tem falado para você? Ou como o povo de Gênesis, você tem construído a sua própria cidade, a sua própria torre, com seus próprios tijolos, com sua própria impermeabilização, e tentando ser famoso, tentando ser você, e não construindo altares aonde o Senhor seja glorificado na sua vida? Sabe quando a gente começa a construir altares, irmãos? Quando a gente obedece a palavra do Senhor. Eu quero terminar essa noite, diferente de todas as outras noites, querendo que você abra a sua Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 7. Eu queria que a igreja toda lesse esse texto comigo. Eu vou ler o texto e você vai acompanhar. 2 Coríntios está lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, 2 Coríntios. A igreja de Corinto é uma igreja complicada, uma igreja cheia de problemas. Paulo fala muitas coisas a essa igreja nas cartas que ele escreve. Mas no capítulo 7 da segunda carta, ele diz uma coisa interessante que eu queria que você pudesse escutar nessa noite. 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 em diante.
Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza que os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz a morte. Vejam que essa tristeza segundo Deus, que foi produzida em vocês, a dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. A tristeza que Deus coloca no seu coração, ela produz arrependimento. O arrependimento, esse é o sacrifício que o Senhor quer para a sua vida. Quando nós nos arrependemos, quando nós entristecemos, porque entendemos que aquilo que fazíamos até agora não é bom e não agrada a Deus, e nos voltamos para Deus, Ele está de braços abertos para nos receber. Mas como em Samuel, quando você se rebela contra Deus, e você faz a sua maneira, e não a maneira de Deus, o Senhor vem, julga a sua casa, julga a sua causa, e você vai ser achado culpado por não fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Abaixe sua cabeça. Pai, a tua palavra é clara para nós quando ela nos mostra aquilo que o Senhor quer que nós façamos e sejamos. Mas, ó Deus, como aquele povo do passado, ó Deus querido, ó Deus, quantos de nós, ó Deus, a gente vem para a igreja, a gente vai para casa, e vir para a igreja tornou até um status. Eu vou lá na igreja tal, eu sou membro da igreja tal, eu faço isso. Mas no fundo, ó Deus, o que a gente está fazendo é construir um tijolo, queimando tijolo, e pegamos esses tijolos, Deus querido, construímos torres, e colocamos nela, ó Pai querido, um tipo de pinche, um tipo, ó Deus querido, de proteção, na qual, ó Deus querido, o Teu Espírito Santo não consegue penetrar. E quando, Deus querido, o Teu Espírito não penetra em nossas vidas, nós somos o que somos, robôs, somos somente um robô, que andamos para lá e para cá, sem um sentido de vida. Ó Pai, as pessoas nos veem e não são transformadas por aquilo que nós falamos ou fazemos, porque nós estamos, ó Deus querido, apáticos à Tua palavra. E aí, ó Deus, que aquilo, ó Pai querido, que o diabo coloca em nosso coração, como colocou no coração de Eva, como colocou no coração de tantos, ó Deus querido, queremos a nossa fama, o nosso lugar de glória. Eu sou tal, eu faço, eu sirvo. Aquele na igreja não serve como eu sirvo. Aquele lá não é crente, olha como ele senta, olha como ele veste, olha como ele anda. E esquecemos, ó Deus querido, que estamos construindo com tijolos que fazemos e o pinte que usamos, uma torre onde queremos ser, ó Deus querido, famosos por nós mesmos. Mas a Tua palavra é clara, ó Deus querido, quando o Senhor diz, ó Deus querido, que aqueles que assim fazem já receberam o galardão. E o galardão não é nada mais do que o reconhecimento. E coitados, ó Deus, não vão herdar o céu contigo. Nessa noite, ó Deus querido, onde o Teu Espírito está aqui, eu sei que o Teu Espírito está aqui. E eu sei, Deus querido, que o nosso coração é um coração puro. Deus, nós somos imigrantes, somos sofridos, vivemos aqui nesse país, achamos que sabemos tanto, não sabemos nada. O nosso coração, a nossa mente está cauterizada com tanto problema que a gente viu, com tanto, Deus querido, indignação que nós passamos, ó Pai, tanto sofrimento, essa autoridade, essa pressão sobre as nossas vidas, tão longe das nossas famílias, e tudo isso nos leva, ó Deus, a nos afastarmos e ficarmos duros em relação ao Teu Espírito, insensíveis, ó Deus querido, construímos altares quando achamos que estão construindo, ó Deus querido, aliás, construindo torres quando achamos que estão construindo altares, e o Senhor está olhando, não está gostando de nada do que nós estamos fazendo, porque estamos fazendo algo para nós e não para Ti.
E o que o seu Espírito quer nessa noite, ó Deus querido, é que, segundo Paulo falou aqui com o povo de Corinto, é que o nosso coração se entristeça das nossas obras, dessas obras, ó Pai, falíveis, que não levam a nada, mas que nós, ó Pai querido, com sinceridade, pureza e singeleza de coração, construamos, ó Deus querido, altares onde a gente possa, Pai querido, sacrificar nada mais do que a nossa vida para Ti, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que não há outro Deus a não ser o Senhor Jesus, a não ser o nosso Deus, o Deus de Israel, que não há outro Deus em nossa vida, não há ganância, não há vontade de possuir as coisas, não há mentira, não há fofoca, não há soberba, nada disso te agrada. Mas o que te agrada é uma vida suave, que te ama, que te serve e que fala de ti para outros através da própria vivência. E nessa noite, Deus querido, o que nós pedimos como igreja, porque não tem outro jeito, Deus, por nós mesmos nós não conseguimos, é que nessa hora o teu Espírito passe aqui, ó Pai, em cada coração. Deus, dá um entendimento, Deus querido. Deus, só o Senhor vai fazer isso. Só o Senhor pode. Deus, nesse momento, passe no coração de cada um e começa a quebrar os tijolos que eles estão construindo. Derrama esse pinche que não vale de nada. Tira esse desejo da fama e leva, Pai querido, a cada um dos teus elvos nessa noite a entender, ó Deus querido, que o Senhor era rei, que o Senhor tinha todo, ó Pai querido, um céu, milhares de anjos dizendo: Rei, Deus, Deus, Santo, Santo, Santo. E o Senhor desceu e morreu na cruz do Calvário por nós. E nós, ó Deus, às vezes fazemos coisas tão fúteis, tão importantes, quando as coisas importantes, ó Deus, estão simplesmente em te amar, em te adorar, em te servir, em dizer que não existe nada melhor, ó Deus querido, do que sentir a sua presença. Então nessa noite, ó Deus, quebra, tira o pinche que está atrapalhando a vida de qualquer um nessa noite, e que o teu Espírito, ó Pai querido, possa entrar nos corações, achando lugar, achando paz, dando discernimento e vontade de fazer aquela que é a tua vontade em nossas vidas. Nós te amamos, ó Deus, e nessa noite queremos entristecer os nossos corações em sinal de arrependimento e dizer a Ti, ó Deus querido, que nós queremos Te amar, nós queremos mudar para o nosso comportamento, nós queremos deixar de construir torres e construir altares que bendigam, que nos lembrem do Teu sacrifício por nós e que nos levem a entender que o Senhor é o único Deus. E como foi cantado hoje aqui naquela música, Deus, que palavra maravilhosa. Nada é impossível a Deus. Um trabalho novo não é impossível a Deus. Um documento não é impossível a Deus. O casamento não é impossível a Deus. A restauração do casamento não é impossível a Deus. O consertar dos filhos não é impossível a Deus. O visitar a minha família não é impossível. Nada é impossível a Deus. Mas para que Deus age em mim, é necessário que eu me derrame diante do altar e deixe que Ele realmente mude a minha vida. Senhor, nessa noite muda a minha vida, muda o meu comportamento, muda a minha ação e ajuda, meu Deus querido, a ser de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu seja. De cabeça baixada ainda, continua orando ao Senhor, pedindo que o Senhor possa realmente mudar a sua vida, mudar o seu comportamento. E se você veio aqui nessa noite, e você já ouviu falar de Jesus, mas nessa noite você sentiu a presença do Senhor e você quer aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador, você quer que Ele tome conta da sua vida de hoje em diante, talvez você está preocupado com torres e o Senhor quer que você construa o altar e o altar é a sua vida. Se você entendeu essa mensagem e você quer aceitar Jesus como teu Salvador, que Ele mude a sua vida, não mude a sua mão abaixo, eu quero orar por você. Então você vai dizer: pastor, eu não entendi essa mensagem. Eu quero que o Senhor Jesus seja o dono da minha vida. Eu quero que a minha vida seja mudada, transformada
no Espírito do Senhor. Levante a sua mão e diga: pastor, eu entendi essa mensagem. Eu quero que o Senhor tome conta de mim. E você que é membro da igreja ou que é membro de uma igreja, fale com o Senhor no seu coração: Senhor, não mais torres, mas altar. Eu quero ser um altar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Nós chegamos ao final desse culto e eu queria só passar agora uma informação para todo mundo.